Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês hoje aqui, continuar um pouquinho sobre a aula de ontem, sobre proporcionalidade, relações que nós vimos ontem, né? Espero que vocês tenham pego lá a questão dos meios, dos extremos, nós vamos rever aí no começo, mas para acompanhar vocês no chat, colocar o que vocês estão dizendo aí e falar as suas perguntas e, claro, suas respostas, que nós precisamos de vocês sempre nas respostas no chat, professora Alessandra. Olá, alunos, olá, professores, bem-vindos à nossa aula. Como o Jonas disse, a interação de vocês é fundamental para que a aula realmente aconteça. O assunto de proporcionalidade, ele é muito importante. Extremos e meios, às vezes, confunde um pouco, mas a ideia é hoje tentar sanar alguma dúvida que pode até ter ficado desse primeiro contato, não é, Jonas? Sim, além disso, né, continuar essa questão da proporcionalidade e mostrar a questão da proporcionalidade direta, que é o que nós mais utilizamos ao longo do dia a dia, né, Ale? É verdade, e às vezes a gente utiliza e não está nem percebendo, né? Não está percebendo que está utilizando a proporcionalidade em contextos, às vezes, até muito rotineiros, né, Jonas? E acaba acontecendo, a gente faz e não identifica necessariamente. Isso mesmo, eu tenho até uma brincadeira que um professor fazia comigo, que era o seguinte: a minha nota era proporcional ao que eu produzia na aula. Ainda bem que foi isso que você falou. Eu fiquei com medo do que você ia dizer. E é verdade, a nossa nota é proporcional àquilo que a gente desenvolve. Então, quanto mais eu desenvolvo, maior a chance também de eu ter uma nota maior. Isso mesmo. Nossa, foi um monte de maior nessa frase, ficou horrível. Mas eu acho que vocês entenderam. Então, vai aparecer para vocês a habilidade que nós até então estamos falando, que é a habilidade 17 do 7º ano. Então, essa habilidade aí é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam a variação da proporcionalidade, a direta e, no caso, a inversa entre as grandezas. Então, continuando essa ideia relacionada, vamos tentar rever aí um aspecto que nós vimos ontem, que é, se você perdeu a aula, não tem problema. Ontem que nós vimos, através de uma fração equivalente lá, colocamos a igualdade, nós definimos basicamente nomes, né? Nós nomeamos alguns números ali, que são os extremos e os meios. Vai aparecer na telinha aí para vocês essa ideia que nós vimos ontem, que é a questão da proporção. Então, o que eu tenho ali, né? Eu tenho as letras A, B, C e D, né? Então, no contexto das frações, eu tenho como A e D como os extremos, e eu tenho como B e C como meios. Se vocês olharem na fração aí para enxergar através dos números, 1 e o 60 são os extremos, o 3 e o 2 são os meios, os 3 e o 20, desculpa, são os meios, né? Então, esses modelos aí que vocês viram dessa fração, ela só existe quando você multiplicar extremos e meios e dar uma igualdade. Vamos, então, rever isso, né? Realocar isso da seguinte forma. Então, o que nós vamos tentar rever? Toda vez que você conseguir multiplicar meios e extremos, você vai conseguir ali no contexto achar essa, no caso, seria uma constante, né? Quase que uma constante, mas seria a igualdade. Então, vamos tentar reescrever. Então, eu tinha lá 1 e 3, igual, no caso, né? 20 sobre 60. Então, eu identifico primeiro ali, no caso, os extremos. Então, eu sei que 1 e 60 são extremos. Então, quando eu multiplico aqui os extremos, eu tenho que ter uma igualdade multiplicando os meios. O 3 e o 20. Então, eu sei que 1 vezes 60 eu encontro o valor como 60, 3 vezes 20 também. Ou seja, aquela multiplicação em cruz, multiplicação em x, multiplicar meio por extremos, usa um nome aí que vocês acharem mais fácil, claro, sempre nessa relação, né, Ale? Não pode mudar muito isso. É, exatamente. Utilizando o termo meio, extremo ou não, o contexto é o mesmo. A gente precisa fazer esse produto, né, calcular essa multiplicação, e os resultados têm que ser iguais. Porque se não forem iguais, a gente não tem a questão da proporcionalidade. Então, disso não tem como fugir.
Isso mesmo. Então, vai aparecer na telinha para vocês, para relembrar esse aspecto. Então, que era a questão aí da multiplicação. Vai aparecer ali no cantinho para vocês. Então, quando eu multiplico A e D, B e C, né, essa igualdade, é a mesma coisa que eu multiplicar 1 vezes 60, 3 vezes 20, que aí, no caso, dá uma igualdade. Se der igual, como nós vimos anteriormente, nós vimos ontem, se no caso for igual ali, beleza. Existe proporcionalidade. Já vou dar até uma definição para vocês. Existe uma proporcionalidade direta, que é o que nós vamos comentar hoje. Então, a relação entre as frações é direta. Então, a partir dessa proporcionalidade, nós vamos ver algumas relações. Então, na telinha de vocês vai aparecer, então, as relações de grandezas. Então, só para retomar, grandeza é tudo aquilo que eu consigo mensurar, eu consigo medir, eu consigo ter um valor específico. Então, por exemplo, a temperatura é uma grandeza, eu consigo medir o valor. Então, eu sei quantos graus, né, nós temos relacionado. O tempo é a mesma ideia, eu consigo medir ali, eu consigo cronometrar, eu consigo saber o horário e assim por diante. Essa é a relação de grandeza. O que eu quero mostrar para vocês? Essa relação de grandeza, eu posso ter duas hipóteses. Ou ela é diretamente proporcional, ou ela é inversamente proporcional. Ou seja, a razão, essa divisão aí que está aparecendo para vocês, pode deixar na tela, diretor. Essa razão aí está assim, ó. Já vimos diferentes grandezas. E quando comparamos duas delas e estabelecemos uma relação entre elas por meio de uma divisão, denominamos razão. Veremos duas relações de grandezas, né, que são as que é diretamente proporcional a inversamente proporcional. Diretamente proporcional vai ser trabalhado na aula de hoje. Nós vamos ver essa relação, nós vamos trabalhar um pouquinho na aula de hoje. Amanhã vai ser trabalhado a inversamente proporcional, que existe aí, como o próprio nome já diz, ele é inverso, né? Ele tem uma relação oposta aí do diretamente proporcional. Diretamente proporcional, o que eu mais gostaria que vocês colocassem em mente é o seguinte: pensa, sei lá, 2 copos. Conforme você vai colocando água, se os dois aumentarem juntos, é proporcional, é diretamente. Se os dois diminuírem juntos, é também diretamente proporcional. A ideia é as duas, no caso, grandezas aí, aumentarem ou diminuírem, claro, numa mesma constante, numa mesma escala, não pode ser aumentou não desproporcional, né? Então, mas aumentou junto ou diminuiu junto. Essa basicamente é a ideia do diretamente proporcional, né, Ale? Lembrar dessa relação. Para elas serem diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também tem que aumentar. E se uma diminui, a outra também tem que diminuir. A relação é sempre essa. Então, lembrei, diretamente proporcional, ambos estão no mesmo sentido. Ou os dois sobem, ou, que é a ideia do aumentar, ou os dois descem, que é a ideia do diminuir, do subtrair ou dividir. Isso mesmo, né? Como nós colocamos até a relação à primeira, né? Quanto mais você estuda, ou seja, maior sua nota, né? Então, valores, os dois tendem a ser proporcionais diretamente. Vai aparecer para vocês uma definiçãozinha do que é diretamente proporcional, que eu queria que vocês entendessem o seguinte. Então, diretamente proporcional são definidas assim, pois a variação de uma, né, provoca a da outra na mesma razão, ou seja, na mesma fração, digamos assim, no mesmo coeficiente que você está multiplicando ou dividindo, tá? Então, por exemplo, se uma grandeza dobra, a outra também. Se uma grandeza é dividida, a outra também. Ou seja, se uma grandeza é multiplicada por 2, a outra também tem que ser. Se ela é, por exemplo, dividida por 2, ela também tem que ser. Seria nessa relação. Pode deixar na tela para eles, diretor, que eu tenha duas grandezas aí. No caso, é a distância e o tempo. Existe aí, a tabela já está montada, já está feita, na seguinte relação. Então, 200 quilômetros, então, de uma cidade para outra, acontece alguma coisa, ele gasta 2 horas para chegar. Se for 400 quilômetros, 4 horas,
800 quilômetros, 8 horas, e 1.600 quilômetros, 16 horas. Qual que é a relação? A primeira eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei 200 por 2, eu encontrei 400. Se eu encontrei 2 vezes 2, eu encontro 4. Faço a mesma coisa. 400 vezes 2 dá 800, 4 vezes 2 dá 8. 800 vezes 2, 1.600, e 8 vezes 2 aí dá 16. Ou seja, as duas crescem na mesma relação. Vamos voltar aqui, isso mesmo. Então, 200 multiplicado por 2, eu encontro 400. O que eu tenho que fazer no denominador? A mesma coisa. Isso mesmo, para ela ser proporcionalmente direta, né? Para ser uma proporção direta, eu tenho que fazer a mesma coisa. Multiplica por 2, multiplica por 2. Então, essa relação aí era basicamente a fração equivalente que nós vimos antes, né? Se a gente pensar nesses mesmos moldes, né, Ale? Sim, nesse caso, a gente tem essa relação com a equivalência, né? Com as frações equivalentes. Por quê? Quando a gente viu fração equivalente, para eu escrever uma fração equivalente, a mesma operação que eu fazia no numerador, eu tinha que fazer no denominador. Aqui, nessa regra de proporcionalidade direta, é a mesma coisa. Observem que foi o que o professor Jonas fez. Vou até pedir para o diretor mostrar isso. O que ele fez? Ele tinha que fazer graça. O que ele fez? No numerador, ele multiplicou por 2, correto? E no denominador, ele fez a mesma coisa, para dar a proporcionalidade direta, ou, no nosso caso também, achar uma fração equivalente. Isso mesmo. E o que eu gostaria de frisar muito, colocar aí, que vocês colocassem, anotem no caderno, deixem essa definição, a proporcionalidade que nós estamos fazendo hoje. É uma proporcionalidade direta. Ela acontece aí, essa fração equivalente vai acontecer, porque é uma proporcionalidade direta. Então, de novo, vou até voltar para a ideia aqui. O 200 para o 400 aumentou. O 2 se aumentou também, né? No caso, teve um aumento nas horas aí, então é direto. Ambas as grandezas aumentaram proporcionalmente. Proporcionalmente a quanto? A 2, né? Então, elas proporcionalmente dobraram, né? Então, poderia dizer nessa forma, né, Ale? Por exemplo, aí um outro exemplo até aproveitando. Beleza. Se ao invés de duplicar, né, de dobrar, eu tivesse triplicado a distância. Então, ao invés de eu fazer de 200 para 400, fosse 200 para 600. Então, eu multipliquei por 3, não é isso? Isso. Então, para ela ser aumentou. proporcional diretamente. Para ela ser proporcionalmente direta, né, para ter essa diretamente proporcional, eu tenho que fazer a mesma coisa, né, como se fosse uma fração equivalente. Eu tenho que multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Ou seja, 600 quilômetros aqui, que é a minha grandeza, seria feito em 6 horas proporcional. Seria basicamente a ideia de manter a velocidade, né? Exatamente. Beleza? É essa relação. Eu vou manter a velocidade porque, proporcionalmente, eles vão numa relação direta, aumentando na mesma proporção. Beleza. Vamos tentar, então, fazer um exercício para ver se a gente consegue ver, se vocês conseguiram enxergar essa relação. Na telinha de vocês vai aparecer a atividade. Então, a atividade é a seguinte. Na tabela a seguir, registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e a quantidade não foram preenchidos. Então, eu tenho lá a quantidade vendida, então eu tenho 10, 5, aí eu tenho duas letras ali, o B e o C, 14 e 140. E eu tenho o valor recebido, ou seja, quando eu vendi 10 dessa quantidade desse produto, eu recebi R$30. Quando eu vendi 5, eu recebi um determinado valor. Quando eu recebi 3, né, o valor que eu recebi, eu vendi uma quantidade desse produto. Quando eu recebi 21, eu vendi uma quantidade desse produto. E a última letra ali, né, quando eu vendi 14 unidades, eu recebi um determinado valor que é D. O meu questionamento primeiro aí,
Está no caderno do aluno, lá na página 70, se vocês puderem pegar, observar. O que eu quero? Eu quero que vocês identifiquem esses valores. Ou seja, eu quero saber qual o valor de A, qual é o valor de B, o C e o D. Então, coloquem lá no chat pelo menos um, vai. Coloca pelo menos um valor. Qual é o valor que vocês identificam para o A, para o B, para o C e para o D, que a gente vai refazer essa conta aí. Lembrando, é uma proporcionalidade direta aí. Vai acontecer uma proporcionalidade direta nesse exercício. Como é o primeiro exercício aí, e tem 4 questões, eu vou dar 4 minutinhos para vocês, não costumo geralmente a gente fazer isso, né, Ale? 4 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho. Olha, Jonas, temos várias respostas, mas também temos dúvidas. Por exemplo, a Maria Eduarda, ela falou que ela está com dúvida, que ela não entendeu,
Maria Eduarda, presta bastante atenção na correção agora, que eu acho que vai esclarecer. A maioria colocou só a letra A, colocou 15. Mas a gente tem outras respostas aqui, ó. Por exemplo, o Leonardo, ele colocou que o A é 30. O Gabriel, acho que Correia, que o A é 6. O Ramon, ele colocou A23, B54 e C65. A Giovana, B igual a 1, e o Luiz Fernando também. A Tainá, D igual a 20. Eu acho que é Imane o nome. A, 15. Aí o B, 1. E o D ou C, não sei, 42. Nicole, A, 15. B1, C7, D44. Matheus e Ronald colocaram completinho também. A15, B1, C7, D42. Só que se olhar, a gente ainda tem outras respostas diferentes aqui. Então, Não, ainda beleza. tem um pouco de dúvida. Beleza. Para essa questão aí, qual que é o ponto aí, talvez o crucial? A tabela não está numa sequência. Então, eu vou tentar mostrar para vocês a proporcionalidade, tentar fazer de duas formas para vocês tentarem enxergar, talvez aí, N formas que vocês possam fazer, cálculo mental, se vocês quiserem, dedução também é uma ideia aí que vocês podem executar. Na telinha de vocês vai aparecer a resposta, então que era a seguinte para vocês anotarem aí, para vocês deixarem registrado. Então a resposta seria a seguinte, então na A eu encontro 15, na B eu encontro o valor 1, né? Na C eu encontro o valor 7, que é o 21, com 21, e no 14 ali, o D, eu encontro 42. Mas como que eu vou encontrar esses valores? Eu vou tentar primeiro modo, que é a relação que nós vimos de frações equivalentes. Então, de novo, se há uma proporcionalidade direta, tem que existir uma fração equivalente. Eu reescrevi os valores aqui na lousa da seguinte forma. Então, eu tenho que pensar, o 10 para o 5 é a metade, né? Né, Ale? Sim. Então, é dividir por 2. O que eu tenho que fazer com 30? Também. Mesma coisa, eu divido por 2, uma proporcionalidade direta. Então, eu encontro aqui o valor 15. Aí eu encontro, já consegui achar essa relação. Aí você pode fazer a relação com qualquer outro, aí com qualquer outra definição. Então, o que eu vou fazer? O 30 com 3, porque é mais fácil. Ó. Eu sei que aqui, no caso, é uma divisão, eu posso identificar por 10, né, Ale? Isso. Então, 30 para o 3, eu sei que é uma divisão por 10. O que eu tenho que fazer com 10 aqui em cima? Também dividir por 10. Dividir por 10 de novo. Então, essa primeira relação aqui, eu encontro o valor 1. Então, 1 e 3 aí, eu consigo encontrar os valores. Aí eu quero encontrar o 21 ali, que é do 21 e o 7, né? O 21 e o 7, o que eu faço? Aqui, ó, eu sei que é multiplicar 3 para dar 21, eu sei que é multiplicar por 7, né, Ale? 7 vezes 3 dá 21. O que eu faço com 1 aqui? Também multiplico por 7. Ou seja, aqui dá o 7. Então, essa relação, e aí eu acho que faltou a 14 sobre o 42. Então, 14. O 14, eu posso fazer a relação com 140, né? Então, aqui é o 420. O que 14 aqui eu fiz? Eu posso dividir, né? Eu dividi aqui por 10. Então, se eu dividir por 10, eu faço a mesma coisa para cá. Divido por 10, encontro aqui ó, o 42. Essa primeira relação aí que eu tentei mostrar para vocês é uma relação de proporcionalidade relacionada à fração. Vocês podem fazer de outra forma, que é o que eu quero exemplificar para vocês, que é a proporcionalidade através da multiplicação, como nós vimos anterior. Eu vou fazer uma para vocês identificarem que talvez a partir dela vocês encontrem qualquer uma. Eu vou fazer a relação ali do 10. Ó, lembra? Eu falei ontem. 10 está para 30. Assim como, então é uma igualdade, né? Assim como, eu vou fazer o B, né? Então é o B está para 3. Essa é a relação. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar extremos e meios. Vou ou multiplicar em cruz, multiplicar em x, como vocês acharem melhor. Então eu faço o 30 que multiplica o B e o 10 que multiplica o 3.
30 e letra eu copio, né? Não tenho como fazer aqui, eu vou copiar esse valor. 10 vezes 3 eu tenho como fazer. Encontro 30. Matematicamente, qual que é o correto, né, Ale? Eu tenho que equilibrar, é uma balança. Então, você está lá na balança, você tem que equilibrar. Como eu consigo tirar esse 30? Dividindo por 30. Então, aqui, ó, eu quero sumir com 30, eu divido por 30. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Também divido por 30. O que me sobra aqui é B, e 30 por 30 eu encontro 1. Então, eu consigo encontrar o valor. Outras relações, nessa daqui, eu posso também escrever assim, ó. Muitos professores utilizam isso, eu também utilizo em alguns casos. Está multiplicando, né, o tal do passa, né? Então, ele também pode ir dividindo nessa relação aqui, ó. 30 dividido por 30, eu encontro 1 aqui como resposta. Qualquer uma das formas é viável. Escolha o que você achar mais fácil. O que vocês têm que entender? O que é o correto primeiro. Então, eu tenho que fazer uma equivalência. Por isso que eu divido 30 por 30. Não sujo 30 do nada, né? Tipo, não caiu ali de paraquedas, na verdade, né? Isso Tem mesmo. um motivo para, de repente, o 30 que estava multiplicando passar a ser dividido do outro lado da igualdade. Isso mesmo. Então, essa relação aí, essa representação, escolham qual vocês acharem mais fácil. Então, ou você vai pela questão da fração, que é a fração equivalente, tenta encontrar o valor por uma dedução, ou vai pelo método aí, né, daquele multiplica em cruz, multiplica em x, multiplica os extremos e os meios, que é um outro método aí, que é o tema da proporcionalidade. Vamos tentar então uma outra relação, vai aparecer aí na telinha para vocês, com a tabela preenchida. Então a tabela já está preenchida aí, a mesma tabela. A minha pergunta é, qual a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? Então, essa perguntinha aí, qual que é a relação, vocês têm que identificar o seguinte, o que eu posso fazer? A relação é assim, produto, no caso, venda, né, pelo valor recebido. Eu quero saber essa relação. Como essa respostinha mais curta aí, vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, tem várias respostas certas, mas eu não sei, em alguns casos, o que eles quiseram dizer com isso. Então, por exemplo, a Luana, ela disse, multiplicar a quantidade de produtos por 3. A Luana Kemily, são múltiplos ou proporcionalidade. O Felipe, a cada produto vendido recebe R$3.
E aí tem uma galera, Hugo, Matheus, Yasmin, Ana Luísa, Gabriela, Gustavo, Samuel, que colocaram só 3 e mais nada. Não deixa de ser Aceito como errado, uma assim. resposta, aceito como uma resposta, mas ficou faltando de repente falar o que é esse 3 nesse contexto, né? Isso mesmo. Nessa relação aí é muito importante que eu vou apresentar, talvez seja a primeira vez que vocês vejam essa relação. A relação nada mais é do que você meio que montar uma expressão para qualquer outra. Então, por exemplo, ó, eu estou numa empresa, então trabalho numa empresa, claro, eu vou dar a resposta para vocês, eu tenho essa relação, só que qualquer pessoa que venha depois no meu horário, então, por exemplo, a Alessandra vai chegar e ela precisa saber, pô, se eu vender 80 produtos, qual que é o valor que eu vou receber? Então, qualquer pessoa tem que saber montar isso daí. Para fazer isso, nós utilizamos essa relação, Ale. Exatamente. A Adriane ela colocou assim: eu não sei explicar, mas sei que um depende do outro. Isso Né? Aproveitando mesmo. esse gancho, e é isso mesmo. A gente tem essa relação de dependência e, se a gente pensar numa empresa ou numa loja, o próximo funcionário precisa saber o que aconteceu antes dele chegar. Isso mesmo. A relação do 3 aí, como a maioria colocou, não está equivocada. Vocês estão certos. Talvez a forma de escrever. Vai aparecer na telinha para vocês a resposta, que seria uma ferramenta, né? Um método aí de como vocês poderiam responder. Então, na telinha de vocês, a resposta seria o quê? Então, a cada um produto vendido, você recebe R$3 em troca. Lucas Vinícius, acabei de ver, escreveu desse jeitinho, desse jeitinho. Cadê? Até perdi ele agora. A relação é que cada um produto custa R$3. Pode ser, é a relação, isso mesmo. Exato. Então, o valor aí, pode voltar, diretor? Então, 1/3, né, é a quantidade dividido pelo valor. Então, eu coloquei essa relação. Quando você faz essa multiplicação de meios por extremos, eu chego na relação que o valor recebido vai ser 3 vezes a quantidade que eu vender. Ou seja, se eu tiver um produto vendido, eu vou receber R$3. Então, vamos tentar reescrever isso. E o porquê eu peguei a primeira, mas daria com qualquer outra, né? Então, o que eu fiz aqui? 1/3 representa valor dividido pela quantidade. Eu utilizei a letra V para representar... Eu até escrevi errado, né? É o contrário. Faz parte. Desculpa aí. Errar faz parte. É a quantidade, né? Dividido pelo valor. valor. Então, o que eu utilizei para representar a quantidade e o V ali eu representei para representar o valor. Utilizando essa regra aí da multiplicação em x, em cruz e os meios, né? E os extremos, eu vou multiplicar aqui os extremos. 1 multiplica V. E, claro, 3 que multiplica o Q aqui, né? Que é a outra relação dos meios. Uma vezes qualquer valor, sempre vai dar ele. Ou seja, essa relação aqui é a que eu quero chegar. A cada produto vendido multiplicado por 3, ó, né? Cada produto vendido multiplicado por 3, eu vou ter o valor recebido. Eu poderia fazer, eu fiz com essa expressão 1/3, que era mais simples. Conseguiria fazer com outra? Sim, vou pegar outra aqui para vocês verem, que qualquer expressão daria. Então, 10 está para 30, assim como a quantidade está para o valor. De novo, então, 10 que multiplica o V, né, essa relação aqui dos extremos, e o 30 que multiplica a quantidade aqui, que é o valor Q. Multiplicando aqui, não dá para ter essa relação. O que eu faço? Eu tenho que pegar esse aqui, eu tenho que isolar, né? A regra, muitos professores utilizam, inclusive eu em alguns casos, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Essa expressão que muitas vezes a gente utiliza. Então, 30 multiplica Q, que divide por 10. Dá para fazer essa divisão aqui, ó. Então, eu vou ter 3 que multiplica o Q. Mas qual que seria o correto aí se a gente colocar na balança a ideia? A balança é a seguinte, ó. Eu tenho 30 que multiplica o Q, né, aqui na relação. Eu tenho que fazer o seguinte, eu quero cancelar esse 10. Então, eu divido por 10. Eu quero sumir com ele 10, eu divido por 10. O que eu fiz de um lado, eu faço do outro. Então, eu divido por 10. Aqui, quando eu divido, me sobra V. 30 dividido por 10, me sobra 3. E eu caio
na mesma relação, né, Ale? Exatamente, assim, é aquilo que a gente falou, ele não, aquele 10 dividindo, ele não caiu de paraquedas de lugar algum. A forma, né, o tá multiplicando, passa dividindo, é o mais usual dentro da sala de aula por nós professores, onde eu me enquadro nesse contexto. Mas foi o que o Jonas disse, nós precisamos entender, não adianta só o passa para lá, passa para cá, se eu não entender o motivo disso, no final das contas, de uma forma prática, acontecer. E a ideia, se eu vou fazer da forma completa, na balança, ou se eu vou utilizar uma forma mais prática, são vocês, desde que o resultado esteja certo. Isso mesmo, ele tem que entender a relação. Vocês têm que entender que é um equilíbrio. A igualdade nada mais é do que uma balança. O que você põe de um lado, você tem que fazer do outro. A relação que eu quero mostrar para vocês é uma praticidade. O tal do passa aí, que eu estou utilizando essa expressão, vocês provavelmente já viram, alguns professores já talvez tenham até comentado com vocês, que é a questão ali da simplificação. Em vez de eu ter que fazer toda essa expressão, né, Ale? Toda essa relação, o tal do passa aqui é como se fosse um dispositivo para simplificar a equação, né? Simplificar essa expressão. Não se utilizem, né, de forma aí que ele seja sempre uma resposta. Mas é uma forma aí de vocês talvez fazerem mais rápido, né? É, exatamente. É essa a ideia. É um dispositivo de praticidade, na verdade. Isso mesmo. A próxima atividade, como eles já responderam no chat, Ale, eu nem vou colocar, infelizmente também porque não tem tempo. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte. Então eu tenho a tabela, né? Aí a pergunta era: verificou alguma regularidade no resultado? Sim, né? Vocês conseguem ver uma regularidade. Os resultados são múltiplos de 3, como vocês colocaram, pois o valor no unitário é 3. Então, essa é uma das respostas. Então, vamos voltar até aqui, que eu quero reescrever isso, né? Então, o valor é 3 vezes o quê, né? Então, essa relação de multiplicação. Então, eu estou multiplicando por 3, né, o múltiplo, né, a quantidade, no caso ali, dos itens que ele tem para vender. É muito comum, e eu quero que vocês, se vocês puderem anotar, não é uma regra específica, porque vocês podem ver de uma outra forma, geralmente a multiplicação, né, Ale? Essa multiplicação do termo aqui, ela é uma proporcionalidade direta, né? Essa multiplicação. Então, eu estou tendo triplo. Se eu quisesse ter o dobro, eu multiplicaria, vou até escrever uma outra expressão aqui, eu multiplicaria por 2, né? Então, seria essa, basicamente, essa relação. Exatamente. É entender esse contexto, né, de a cada um produto, R$3, a ideia do triplo, e a necessidade de compreender essa relação direta, que são as grandezas diretamente proporcionais. Isso mesmo. Então, aí, para a gente encerrar essa aula, aí, nós trabalhamos a ideia de proporcionalidade direta. Vai aparecer o QR Code aí para vocês avaliarem a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ale, muito obrigado. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. Até a próxima aula. E espero que não tenham sobrado muitas dúvidas aí hoje. É, a questão também de vocês praticarem, né? Tentem fazer, tem mais exercícios no caderno do aluno lá para vocês darem uma olhada. Continue os estudos. Amanhã vai ser proporcionalidade inversa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou aí. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.